Olá, meus queridos irmãos. Hoje nós voltamos a fazer um vídeo para meditar na palavra de Deus. Algumas coisinhas bastante simples, mas que precisam ser trazidas à lembrança, porque algumas pessoas têm a tendência de esquecer da palavra de Deus para trazer a sua própria palavra. Aquele pecado de Satanás lá no princípio de querer ser Deus, tem muita gente hoje querendo fazer a mesma coisa. Não tem temor, ou confiam tanto na graça que acham que podem passar por cima da palavra de Deus. Então nós vamos escolher como tema aqui a primeira carta do apóstolo São Pedro, o capítulo 5. É uma palavra que mexe com ministério e também com algumas outras coisinhas semelhantes. Vamos lá então. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 11 versículos com muitos conselhos da palavra de Deus aqui. Então vamos analisar o primeiro. Aos presbíteros que estão entre vós. Olha, tem muita gente que dá importância para o título que ele usa, a carteirinha que está no bolso, sabe? Irmão, você é crente? Não, eu sou presbítero. Irmão, você é diácono? Não, eu sou pastor. Sabe, tem esse negócio da pessoa querer se exaltar com cargo, com título, como se isso tivesse alguma importância para Deus. Deus não está nem para o seu título, Deus não está nem para a sua carteirinha. A única coisa que importa para Deus realmente é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e mais nada. O resto é invenção humana. Agora observa, um dos apóstolos, que era um dos amigos mais chegados do Senhor, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vocês, eu vou aconselhar, eu que também sou um presbítero como vocês. Ele não se considerava nada melhor do que ninguém. Eu sou presbítero com vocês, eu sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que será revelada. Então observa aqui que Pedro se coloca num patamar muito baixo, pelo menos igual aos outros. Ele não quer ser melhor do que ninguém, não quer ser mais do que ninguém. E tem gente por aí falando que São Pedro foi o primeiro papa, né? Pelo amor de Deus, gente. Quem não conhece a escritura para falar uma besteira dessa ou para acreditar, porque a escritura é muito clara quanto a isso. Não existe liderança. Jesus disse: qual de vocês quiser ser o maior, seja o servo de todos. Porque no reino de Deus não é igual ao reino dos homens, não. É o Dom fulano, Dom cicrano, Dom bertano. Deus não está nem aí para isso. Eu estava vendo agora há pouco aqui uma revista da escola dominical, e ali tem a mesa diretora: pastor fulano de tal, pastor doutor fulano, pastor mestre fulano. Deus não está nem aí para as suas carteirinhas, para as suas credenciais, para os títulos que você carrega, que inclusive quando você morrer, vão ficar aqui nessa terra, não vão te acompanhar. Lá no céu você não vai ser doutor coisíssima nenhuma. Lá no céu você não vai ser dom fulano, dom cicrano, você não vai ser nada. Apenas uma alma resgatada pelo sangue de Jesus, se é que você mantém comunhão com Ele, senão nem isso. E ele diz aqui então, o conselho dele, o primeiro conselho: apacentai o rebanho de Deus que está entre vocês,
tendo cuidado dele, ou seja, cuidando desse rebanho, cuidando deles, não por força, ele diz aqui, mas voluntariamente. Então você não é obrigado a fazer esse trabalho. Se você escolheu entregar sua vida na obra de Deus, quer ser pastor, seja um pastor, seja com amor, não por obrigação. Eu tenho que fazer isso porque eu sou obrigado a fazer isso, senão eu vou perder meu cargo, senão as pessoas vão falar mal de mim. Você tem que fazer as coisas por amor à obra de Deus. Esquecer de você. Esqueça de você. Esqueça sempre de você. Você tem que aparecer em último plano. Deixa Deus se preocupar com você. Você se preocupa com as almas. Então o conselho dele é: apacentai o reino de Deus que está entre vocês. Olha aí, o rebanho de Deus é o povo que Jesus comprou na cruz do Calvário. E o conselho que o apóstolo Pedro dá é esse: apacentai o rebanho de Deus. Tem muito pastor que não está apacentando, está apalcentando, sentando o pau na cabeça das ovelhas. Tem pastores que querem ser dominadores, querem ser reis. Há pouco tempo atrás eu desci na minha rua e eu vi a construção de uma igreja e os irmãos voluntariamente trabalhando ali, carregando pedra, tijolo, concreto, amassando, tudo sujo de reboca e de cimento. E o pastor todo limpinho, camisinha de manga comprida, né? Escorado lá, observando eles trabalhar como se fosse o patrão deles. Cadê o exemplo, irmão? Cadê o seu exemplo? Sabe, não é isso que Deus quer de você, não. Deus quer que você seja o primeiro a carregar tijolo. Se bem que, se a gente for analisar, construção de prédios e outras coisas, igrejas, está virando comércio, está virando política. Outro dia eu estava indo numa congregação, onde eu fui dar testemunho da cura do Covid da minha esposa. E ela foi comigo e a gente contou em 5 quarteirões de uma cidade pequena de 18 mil habitantes, tinha 11 igrejas diferentes. 11 igrejas, pelo amor de Deus, em 5 quarteirões, 500 metros, mais de 2 igrejas a cada 100 metros. Por que isso? Por que tem necessidade de criar tanta igreja? Para que tanta divisão? Para que vou abrir um ministério para mim? Para que? Ego, encher o ego. Vão se converter, meus irmãos, que vocês vão para o inferno. Vocês estão pensando que vocês têm pacto com Deus? Vocês estão achando, vou fazer um trabalho para Deus. Está fazendo é para você. O trabalho que você está fazendo é para você. É para você se engrandecer, é para você ganhar dinheiro, é para você construir um nome para você construir um império para você. Não se engane. Receba essa palavra e se converta dessa sua vaidade arrogante, inútil, porque dessa forma você não tem pacto com Deus. 11 igrejas em 500 metros. Por que essas denominações não falam, gente, vamos parar com essa divergência, vamos parar com essa discórdia, vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos fazer uma igreja só, grande, dividir várias equipes de evangelismo e manda esse povo para a rua evangelizar, ganhar alma para o Senhor. Não. Ali eu achei eu achei 11 igrejas em 5 quarteirão. E sempre que eu saio, eu não vejo ninguém nas praças evangelizando. Eu não vejo ninguém nos hospitais evangelizando. Eu não vejo ninguém fazendo a obra de Deus. Aliás, eu tenho um amigo meu que disse que ia fazer a obra de Deus, estava se preparando em 2014 e até hoje não começou ainda. Sabe? Então eu fico pensando, meu Deus, por que a gente está sempre em primeiro lugar, os nossos interesses em primeiro lugar? Porque o apóstolo Pedro, ele fala bem claramente: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aquela disposição de servir, de fazer a obra, sabe? Hoje eu estou assim meio parado em questão de ministério, né? Estou começando a frequentar uma congregação aqui perto, que está muito abençoada, mas eu dei uma parada. Mas quando eu servia, eu estava disposto a pegar o rodinho, o pano de chão e limpar vômito de pessoas que vomitavam na igreja, porque eu estava lá, era para servir, não era para ser servido. Não é para chegar lá e sentar bonitão no púlpito e ficar lá olhando por cima, cruzar as pernas, né? Ficar olhando por cima dos outros esperando oportunidade. Não, é para servir o povo. Há pouco tempo atrás eu fui numa igreja e encontrei um irmão. Ele estava com uma maleta assim. Depois que ele virou pastor, ele comprou uma maleta, pôs a Bíblia, deve ter posto um monte de coisa que eu não sei o que é, porque para mim não precisa de maleta. Eu levo minha Bíblia, é só a Bíblia, o inário, dá para levar na mão. Comprou uma maleta. Ele estava visitando aquela igreja e ele foi e sentou perto de mim, eu conhecia ele.
E ali ele ficou o tempo todo tagarelando, conversando com o menino que estava na frente. E as crianças ali, tudo pequena, conversando, ranhetando, né? E de repente ele começou a cutucar o menino e falou: fala glória a Deus aí, fala aleluia, você tem que dar glória a Deus, rapaz. E ficou atormentando a criança. Então de repente chegou a oportunidade, o pastor resolveu apresentar ele. Está aí visitando a gente o evangelista fulano de tal, pode ficar de pé por favor. Ele já grudou a malinha dele e ficou esperando ser chamado para o púlpito. Mas o pastor só apresentou ele e falou: pode sentar, irmão, fique à vontade. Ele sentou e murchou, acabou a alegria dele, não deu mais glória a Deus. Aí eu comecei a cutucar ele: irmão, dá glória a Deus, irmão. Por que você está calado aí? Você está na igreja, está aqui para adorar a Deus. O que ele falava para a criança, eu comecei a falar para ele. Sabe o que eu vejo assim, gente? Muita infantilidade, muita meninice. Eu acho que as pessoas precisam começar a amadurecer, compreender o que é a obra de Deus. Compreender que a obra de Deus não é aparente, não é aparência, não é nada. Porque tem muita gente que ainda não sabe o que é servir a Deus. Tem gente que vai na igreja, pega uma Bíblia, vai na igreja, canta, escuta uma palavra e volta para casa e fala: eu servi a Deus. Não, você foi participar de um culto. Servir a Deus é outra coisa. Servir é trabalhar. Servir vem da palavra serviço. Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. O que você fez? Nada. Você só se alimentou espiritualmente. Então é bem diferente. Mas o apóstolo Pedro, ele ainda diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que palavra forte, né? Não tendo domínio sobre a herança de Deus. Vamos parar para analisar isso que acontece nas igrejas hoje? Ou é o contrário? Experimenta o irmão sair daquela igreja e ir para outra, fazer uma visita e sair ao pastor. Com ordem de quem você foi? Você pediu para quem para você ir lá? Não é? Então a gente percebe que alguns pastores, para não dizer a maioria, eles têm domínio sobre a herança de Deus. Eles querem ser reis, querem ser governadores, querem ser imperadores majestosos que mandam e desmandam. Eu soube há pouco tempo atrás de um irmão que ficou viúvo e conheceu uma moça de uma outra denominação e começou a se relacionar com ela. Começou a namorar, né? E falou: vamos casar e tal, vamos. E ela era da outra igreja, então ele trouxe ela na igreja dele. Ela conheceu a igreja e tal. Aí ela falou para ele: olha, meu bem, eu gostei da sua igreja, mas eu já tenho um trabalho na minha igreja. Você não quer ir para lá ficar comigo na minha igreja? Ele falou: bom, eu não tenho nenhum trabalho aqui, eu posso ir sim. E resolveu ir. Comunicou o pastor e o pastor virou uma arara. O pastor ficou tão bravo, falou para ele: você não tem o direito de fazer isso. E acabou com ele, sabe? Aí ele me mostrou ainda um áudio que o pastor mandou para ele. O pastor falava assim para ele: ó, já vou falar de cara que esse casamento não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. A mulher já começa mandando o marido: você tem que mandar, rapaz, você tem que trazer ela para cá, não te levar para lá. E foi esculachando o irmão. Falei: meu Deus, que tipo de ministério é esse? Para mim é desconhecido. Eu não vejo a mão de Deus nisso aí, irmão. Então o apóstolo Pedro, ele fala bem claramente: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Como é que eu posso servir de exemplo ao rebanho? Vamos ver o que Jesus fazia quando ele era o pastor daqueles 12 apóstolos. O que Jesus fazia? Sentava lá e mandava servir ele, lavar os pés dele, cuidar dele. Ficava lá: faz minha unha aí, corta o meu cabelo, faz a minha barba. Não. A Bíblia diz que ele pegou uma bacia, amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos apóstolos. Com toda a humildade, com longanimidade. E aí o apóstolo Pedro viu aquilo e falou: puxa, o Senhor, Jesus é o Senhor, está ali lavando os pés dos apóstolos, por que eles estão deixando? Quando chegou perto dele, ele falou: o Senhor não vai lavar meus pés, nunca, eu não vou deixar. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Por quê? Porque era necessário ele mostrar o exemplo. É assim que tem que ser feito. Lavar os pés, irmão, não significa pôr uma bacia ali e lavar a sujeira do pé do irmão, porque o irmão não é aleijado, ele pode se lavar. Significa servir. Sempre que o irmão precisar, sempre que o irmão tiver alguma necessidade física, material, espiritual, moral, você vai lá, está pronto para ajudar. Porque o apóstolo Pedro, ele diz que nós temos que servir de ânimo pronto, sempre disposto, sempre alegre, sempre pronto para servir. É isso que Deus espera de nós. E aí ele diz assim: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Essa é a promessa.
Mas para isso nós precisamos aprender a servir. Precisamos entender que os pastores, eles estão ali para apacentar o rebanho de Deus. Eles estão ali para ter cuidado do rebanho de Deus. Eles estão ali para alimentar as ovelhas. Eu fiquei 1 ano e 10 meses numa igreja do ministério aqui de Barretos, não vou nem falar o nome. Eu fiquei com uma fome espiritual tremenda. O obreiro não tinha palavra, o dirigente. E ele não deixava a gente pregar também, era só ele. E vivia comentando notícia do Facebook e outras coisas. E eu cheguei num ponto que eu disse, eu não aguento mais, eu vou sair daqui. E eu fui para uma outra igreja num domingo à noite, chegou lá, o pastor pregou 40 minutos, e eu fiquei o tempo todo que eu nem pisquei, com tanta fome de ouvir uma palavra de Deus, porque a palavra fortalece a nossa alma, e ali eu não tinha isso, ele não tinha palavra e não deixava os outros pregar, ele era o pastor, ele tinha que ser ouvido. E quando o homem toma essa posição, o Espírito de Deus não está usando mais, porque se o homem tem que ser ouvido, o Espírito de Deus não vai falar, é o homem que está falando, é o homem que tem que ser ouvido. E Deus não faz a obra que ele tem que fazer. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender que servir de exemplo ao rebanho é ser humilde, é ser obediente, é aceitar a sugestão dos irmãos. Não significa que você vai ser pau-mandado de ninguém. Não, você tem que ouvir só. Pegar o que é bom e rejeitar o que não é bom. Irmão, isso aqui nós vamos fazer porque isso aqui é um conselho bom que você deu. Mas isso aqui não vai dar, irmão, porque daria prejuízo por isso, isso e isso. E apresentar as razões também. Não é só rejeitar, falando, não, isso aí não serve porque eu não quero. Não, não é a sua vontade que manda. A obra é sua, a obra é de Deus. Então aprenda a fazer a obra de Deus como Deus determinou. O restante aqui, basicamente, é uma repetição. Ele diz assim, aos jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então cuidado com a soberba, irmão. Cuidado, que Deus não suporta gente soberba. Seja mais humilde, abaixa mais a cabeça, fala um pouco menos, escuta um pouco mais, dê ouvidos a quem te dá conselho, porque muitas vezes é Deus que está falando na boca do irmão e você não sabe, você não percebe por causa da sua arrogância. E aí ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que é humilhar debaixo da mão de Deus? É você ser humilde com o irmão, porque Deus não vai aparecer para você e falar, sim senhor, eu me humilho. Não, você vai fazer isso com o irmão. Você vai tratar o irmão como alguém que tem autoridade, como alguém que tem sabedoria, como alguém que está falando da parte de Deus. É exatamente o que você vai falar. Isso vai inibir um monte de coisas erradas na sua vida. E uma dessas coisas erradas a gente vê hoje que está acontecendo, esse problema da ansiedade. A pessoa tem ansiedade, eu tenho ansiedade, estou tratando lá com o psiquiatra porque eu tenho ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade. Você tem que pegar a sua ansiedade e jogar nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Eu vivi 62 anos com esse espírito que Deus me deu. E eu vou falar com sinceridade, eu não gosto de ser como eu sou, porque eu sou muito sentimental. Eu falei muito com Deus, Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero ser desse jeito, eu sofro muito. As pessoas me interpretam mal e eu estou sempre sofrendo por qualquer coisa. E há uma semana atrás ele usou uma pessoa para dizer que ia mexer nessa área. Bom, eu não sei se eu vou ter tempo mais para isso, né? Deus sabe de tudo, né? Eu estou me preparando para ir para o paraíso. A única preocupação minha hoje é ir para o paraíso. Eu não estou me preparando mais para viver nessa vida, eu não estou preparando o futuro, eu estou apenas fazendo a obra que me cabe fazer, esperando que o Senhor me leve para a glória logo. Mas isso também fica na dispensação e na vontade dEle, que seja feita a vontade de Deus. Quando Ele quiser me tirar daqui, eu estou preparado para ir, eu quero muito ir. E se Ele quiser fazer alguma coisa na minha vida aqui também, vai ser muito bem-vindo. Eu aceito. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz melhora sempre. Agora nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma lâmpada clareando o caminho num lugar escuro. Então ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios. Olha, você vai olhar o sentido dessa palavra, sóbrio, que é o contrário de bêbado. Então você tem que ficar são, né? Não ficar bêbado, não ficar distraído, não ficar desapercebido, tá sempre vigilante, sempre atento às profecias, ao seu cumprimento, às orientações da palavra de Deus, para você não se perder.
Hoje nós estamos vivendo uma era como nunca houve no passado, em toda a história da humanidade, depravação, devassidão moral entrando nas igrejas, briga por poder, briga por dinheiro, briga por posição eclesiástica, e o mundo nunca pecou tanto como hoje. Hoje o mundo está assim numa situação de orgia tão grande que Sodoma e Gomorra ficariam envergonhados. Tal é a situação em todo lugar. Você vai para a internet, tem imoralidade, você liga a televisão, tem imoralidade, você... Para todo lado que você se mexe, você sai na rua, você vê imoralidade, as pessoas brigando pelo direito de pecar, pessoas fazendo manifestações para ter o direito de pecar e pecando publicamente na presença de todo mundo. Eu nunca vi tanta depravação e tanta devassidão moral como nos dias atuais. Eu peço a Deus que tenha misericórdia desses jovens, dessas crianças, porque eu não sei que mundo eles vão enfrentar. Meu Deus, que absurdo é esse que nós estamos vivendo, mas nós temos que ser como uma lâmpada que clareia em lugar escuro. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser um exemplo de justiça no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós temos que brilhar como astros no mundo. E aí então ele conclui: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Olha, Pedro diz bem claramente que nós temos que padecer um pouco. O sofrimento faz parte da caminhada. Por quê? Porque nós não estamos num mundo que é favorável à nossa fé. Nós estamos num mundo que é contrário a essa fé. Nós estamos num mundo que vai lutar contra essa fé, vai resistir o ensinamento, a palavra e tudo mais. E nós precisamos resistir firmes na fé, resistir a Satanás, resistir ao mundo, resistir às ofertas do mundo, fugir das nossas fraquezas, fugir da aparência do mal e perseverar, porque o Senhor está às portas. E quando Ele vier, Ele vai nos dar a recompensa que nós merecemos. Por hoje é só, a minha meditação fica por aqui. Eu vou pedir para você, se você gosta dos meus vídeos, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer, deixa um like, vai lá dar um clique naquele joinha, porque aí o YouTube vai recomendar esses vídeos e aí mais pessoas vão assistir, mais pessoas serão edificadas. Peço para você compartilhar também nas suas redes sociais, tem muita gente precisando ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que fazendo isso você vai estar amontoando galardão para você na glória, porque você vai estar transmitindo ensinamento, evangelismo e mostrando que há uma diferença no mundo. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o nosso querido Brasil, em nome de Jesus.